Boa noite. Deus seja louvado com a presença de todos vocês e também os amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Já tem alguns aqui conectados e a cada dia que passar, essa igreja vai obter novas estratégias para nós difundirmos a palavra de Deus intensamente. Amém? Vocês lembram, na profecia bíblica diz que é o anjo que voa pelo céu. Nada que vai pelo céu é lento, sempre tem uma velocidade acima da nossa. Imagina um anjo no céu, meu irmão. Deus é tão generoso, né? Nós temos o canal da TV Novo Tempo, as igrejas menores têm agora o processo da comunicação via internet, e como nunca nós vamos avançar a obra do Evangelho. Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje é a segunda parte de uma mensagem, de uma pregação. A última vez que eu tive a oportunidade de estar aqui pregando, nós estávamos conversando aqui sobre uma vida com propósitos. Uma vida com propósito. Inclusive está no perfil de nossa igreja lá guardado. E hoje nós vamos estudar sobre o preço de um sonho. Um sonho dentro de um propósito. Ou o propósito na prática. Como que funciona viver sobre o propósito desse Deus na prática? Abra sua Bíblia, por favor. Você que está acompanhando aí pelas redes sociais, nos dê um feedback de como que a imagem, o áudio está chegando aí, que o Ronei, que está ali na câmera, vai poder estar auxiliando. Por favor, abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, Gênesis, capítulo 37. Quem encontrou, diga amém, Senhor. Você da internet já localizou? Gênesis, capítulo 37. Amém? Muito bom. Gênesis, capítulo 37. Enquanto você localiza, deixe-me fazer aqui um pano de fundo, uma contextualização. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz que em Deus nós iríamos fazer proezas, amém? Ações que, por toda uma existência, Giovanni, nós nunca iríamos imaginar de fazer. Isso está na palavra de Deus. Vamos dar uma olhada. Você vai guardar o texto principal e vai ler para mim, por favor. Uma pessoa aqui da igreja pode ler Salmos 60, versículo 12. Vou pedir o Misael para levar o microfone aí, Misael. Ó, Misael, por favor. Alguém lê lá para sair na transmissão. Salmos, capítulo 60, versículo 12. Vamos aqui fazer a fundamentação. Salmo 60, verso 12. O que diz aí? Aqui. Pronto, achei. Só que a minha não tem o 12. 60, versículo 12. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Muito bem. Nas traduções tradicionais, lá está escrito que em Deus faremos proezas. Isso é maravilhoso, porque Deus, Misael, é o Deus de pegar pessoas improváveis para fazer ações extraordinárias. Quem somos nós para termos o privilégio de sermos súditos desse reino? Quem somos nós para termos o privilégio de proclamar uma mensagem eterna? Quem somos nós? Nós não somos ninguém, somos miseráveis pecadores, mas Deus, em um momento, nos observou ainda na madre, ainda no ventre, e disse assim: eu quero você para esta missão, eu quero você para realizar esta obra, que anjos desejam fazer, eu quero você, amigo na internet. Jesus olhou no ventre ainda, como escolheu Jeremias, e escolheu você
para poder ser portador de luz. Agora, no sermão passado, nós estudamos o seguinte: os 3 propósitos. Eu posso viver o meu propósito, eu posso viver o propósito do maligno, e eu posso escolher viver o propósito de Deus. Entendeu, Misael? É diferente. Eu tenho essas 3 vertentes. Em toda a existência humana, a minha existência na Terra, eu vou ter que viver uma das 3. Ou eu vou viver o caminho que eu julgo ser correto e vou por lá com as minhas concepções, com o meu entendimento de vida, de mundo, com as minhas interpretações sociais, bíblicas, eu vou seguindo e Deus vai permitir isso. Eu posso seguir o propósito de Satanás. Vejam que pessoas hoje matam outras pessoas por nada, constroem facções, vivem de um serviço sujo. Eles estão vivendo um propósito maligno, perverso, de destruir lares. Ou então, em uma certa altura da vida, eu posso dizer assim, Vladimir: eu decido seguir o propósito de Deus, custe o que custar, Isabel. Eu decido, mesmo que eu abra mão, mesmo que eu sofra rejeições, mesmo que aparentemente eu tenha perdas, né? Mesmo que os amigos esqueçam da gente. Agora tu é crente, agora tu está dizendo que é adventista do 7º dia. Você é louco, rapaz. Você não trabalha no sábado. Mesmo que nos deixe, mesmo Giovanni, que nos abandone. Agora aparece Deus, irmã Lúcia, aparece o Senhor Deus, Amanda, e coloca um sonho, Nájila, dentro do nosso coração. Todo adventista que se preze, adventista bíblico, fiel a Deus, ele disse para o Senhor Deus: eu quero viver os seus propósitos. Senhor, eu quero que o seu sonho esteja dentro de mim. Qual é o maior sonho de um cristão adventista, meu irmão? O maior sonho de um cristão adventista é estar de pé na volta de Jesus. O maior sonho de um cristão adventista é poder olhar para o céu e poder reconhecer: este é o meu Deus. É de Jesus na nuvem do céu olhar para a terra e diante de uma multidão olhar o Vladimir e dizer assim: ali está o meu servo, calma aí, estou indo buscar você. Opa, mas ali do outro lado tem o Ronei, tem a Tânia, tem o irmão José, estou indo buscar vocês. Todos nós, queridos, irmão Neudo, nós temos um sonho que foi embutido pelo Espírito Santo. Agora, na Bíblia, no capítulo 37 de Gênesis, aparece um personagem bíblico que teve um sonho dado por Deus. E ele teve, irmão José, que pagar um preço por causa desse sonho. Viver e sonhar o propósito e os sonhos de Deus tem as suas regalias, suas virtudes, mas também tem o seu preço a ser pago. Vamos conhecer a história desse homem. Gênesis capítulo 37, versículo 1 em diante. Por favor, acompanhe aí. Vamos extrair hoje 4 lições. 4 lições. Existem várias lições da vida desse personagem que vamos ler, mas hoje vamos tirar 4 lições. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Irmão, você não entenda que José, ele era um fuxiqueiro não, viu? Essa não é a ideia.
nós precisamos entender a cultura dos hebreus. Naquele tempo, o sistema patriarcal era e é um sistema rígido, onde o patriarca é o centro da família, onde os filhos precisam dedicar toda a atenção ao chefe da família, toda a dedicação ao patriarca da família. E José, por ser um irmão mais jovem, ele tinha que passar o relatório se os irmãos dele estavam de fato dentro do propósito da sua casa, do propósito da sua família. José passava de forma fidedigna tudo o que acontecia. Ele não aumentava, ele não desprezava seus irmãos, ele passava todo o relatório como assim aconteceu. Ele passava tudo como de fato acontecia. Por isso tem esse relato aqui: sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Versículo 3. Ora, Israel amava mais quem, irmãos? Mais quem? Mais José, que a todos os seus filhos, porque era filhos da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talá, de mangas compridas. Queridos, a pergunta é: Deus fazia distinção entre um filho e outro, irmãos? Israel fazia distinção entre um filho e outro? Fazia, irmão. Está escrito, ele fazia. Mas outra pergunta importante: o que José fazia, com as atitudes de José, que aproximava o coração do pai dele para ele? Quando nós estamos estudando sobre se achegar ao Pai, se achegar ao Criador, o que nós estamos fazendo para atrair o favor desse Deus, o aconchego desse Deus? Existe um princípio, irmão, chamado princípio da intimidade com Deus. Quem se aprofunda no relacionamento com Deus, recebe mais do Senhor. Às vezes a gente pensa: não, mas Israel bajulava muito o irmão mais novo. Mas o que o irmão mais novo fazia que atraía o favor desse Deus? O que nós temos feito para atrair o coração amoroso desse Deus? O que nós temos feito para atrair a atenção desse Deus? Se você pegar as páginas do Novo Testamento, tinha uma coisa que atraía Jesus, sabe o que era? Independente de etnia, o que atraía Jesus era fé. Quantos personagens no Novo Testamento receberam bênçãos e não eram israelitas? A fé atrai o coração de Deus. Outra coisa que atrai o coração de Deus é a disposição de obedecer, a vontade, a sinceridade em obedecer. Senhor, eu sou pequenino, não sei de nada ainda, mas eu quero aprender. Isso atrai o coração de Deus, meus irmãos. No Monte da Transfiguração não subiram todos. Jesus escolheu 3, os mais próximos, os mais íntimos. Mas uma das primeiras lições que nós podemos aqui tirar dessa história é que durante a sua peregrinação com o sonho, durante a sua peregrinação com o propósito de Deus em você, você terá que superar a inveja, os ciúmes e o ódio. E eu vou repetir novamente, para não ter nenhum cristão desavisado aqui. Satanás, ele odeia a raça humana. Ele tem ciúme dos mortais, porque somos nós que iremos ocupar o grande espaço que o terço dos anjos deixaram no céu. Deus nos deu esse privilégio. O inimigo não deseja que você chegue no final da história dessa terra. O inimigo quer que eu e você venhamos perder o foco, sair do propósito, para que ele pereça junto com aqueles que vão ficar no caminho. O inimigo, ele é o ser original que tem ciúme de nós.
dos cristãos, dos verdadeiros cristãos. Satanás, ele tem ciúme, ódio feroz contra um cristão genuíno. Agora, escute uma coisa. Satanás, ele não pode aparecer para mim assim na frente e dizer para mim, Leudo, eu odeio você. Não é assim que acontece. Agora ele se disfarça e ele precisa utilizar objetos, pessoas, circunstâncias. Ele precisa utilizar alguém para frustrar o pensamento e as atitudes de alguém que quer viver o propósito de Deus. Você consegue enxergar isso, meu irmão? Quantas pessoas já tentaram burlar você, frustrar você? Você ainda é daquela igreja? Rapaz, larga isso. Não existe isso, Isabel. Tem igrejas tão mais maravilhosas que até jovens, tem até aqui banda, tem som estridente, tem... Por que vocês ainda permanecem aqui? É melhor lá na outra igreja. Satanás tenta de todas as maneiras frustrar o caminho daquele que está sendo sincero, daquele que está sendo fiel, para desencorajar, para que eu, irmã Nália, chegue a um ponto e dizer assim, basta, eu não quero mais negócio de igreja, eu não quero mais vida cristã, chega para mim, não, desisto, é muito problemático. Irmãos, eu conheço essa voz, irmãos, essa voz não é de Deus, essa voz é de Satanás. Cristo instituiu a eclésia, Vladimir. No Novo Testamento, Jesus promoveu o ajuntamento de cristãos. No termo original é eclésia. É quando a igreja ela é instituída, é propósito dele, não invenção humana. Não é propósito meu, é de Deus. Eu estou dentro de um propósito. Sabe por que essa igreja, ela existe aqui, literalmente, física, igreja física? É para que os membros que vieram congregar aqui, que fizeram profissão de fé aqui, façam a diferença nessa redondeza aqui, ó, nessa circunferência aqui, ó. Se me colocarem lá para o Japão, eu posso pregar o evangelho lá, não posso? Se colocar eu para outro estado, eu posso pregar, não é? Mas a questão é, Deus quer eu lá ou Deus quer eu aqui? Pergunte para o seu coração. Eu não posso usar elementos santos para ir contra o propósito que Deus quer para mim. Eu preciso decidir. Querido, se eu chegasse na época de José, olhasse nos olhos de José e dissesse assim, José, você quer ir para onde? Eu quero ir para os braços do meu pai, porque o meu pai me ama, porque o meu pai é maravilhoso, ele fez uma túnica para mim. Querido, Deus olhou para ele, José, sinto muito, você não vai para os braços do seu pai não. Prepare seu coração, Misael, prepare suas emoções, você vai viver um turbilhão, mas não duvide do meu propósito na sua vida. Você está disposto a isso? Sabe quantos anos José tinha? Só tinha 17 anos, a idade praticamente igual das meninas aqui. 17 anos, José poderia ser um jovem altamente traumatizado, foi castrado dele a vida familiar, subitamente foi retirado dele. José agora que amava seus irmãos, sua família, se viu sem família, sem identidade aparentemente. Irmãos, José tinha um amor do pai dele, amém? Certa vez, Deus deu um sonho para José, você sabe da história. De quem era o sonho? O sonho era da cabeça fantasiosa de José? Ou era Deus que estava dando o sonho para ele? De quem era o sonho, meus irmãos? Queridos, eu vou dizer uma coisa. Giovanni, se nós tirássemos o sonho da vida de José, Tânia, nós tiraríamos boa parte do sofrimento de José. José não amanheceu sangue num dia, pela manhã, irmã Lúcia disse assim, ó Deus, me dá sonhos. Não, José nunca pediu sonhos para Deus, mas Deus disse assim, José, vou usar você na terra, e eu vou usar você com capacidade de sonhar, além dos outros. José não pediu isso, irmã Elineuda, mas Deus disse, José, é você que quer usar para esta tarefa, para esta missão.
Agora tem um preço: vão invejar você. Por quê? Por sonhar diferente, por ver diferente, por amar ao Pai apaixonadamente. Vão te odiar por isso, não vão te entender. Você está preparado para isso, José? Tu só é um menino de 17 anos, mas quando você orar e chorar, derramar lágrimas, poderão interpretar errado. Quando você buscar nas madrugadas, poderão interpretar errado. Quando você fugir do pecado, poderão interpretar errado. Mas você apenas é um instrumento que se permitiu ser usado por mim. Estamos preparados para viver os propósitos desse Deus, meus irmãos, que implica coisas maravilhosas, mas implica também muita dor e muita oposição de um ser que se oculta de trás de pessoas que nós amamos, para nos ferir, para nos derrubar. Mas o verdadeiro adversário não são pessoas, é quem se esconde por trás de pessoas. Os inimigos de José não eram seus irmãos, mas alguém que tinha fúria contra José, que queria impedir ele, se escondeu por trás dos irmãos. Vamos ver? Muito bem, José disse assim, versículo 4, capítulo 37. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, irmão, olha aí a palavra, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Eu não consigo nem conversar com José, eu estou odiando ele. Teve José um sonho, versículo 5, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Eu tenho coisas saudáveis aqui, Misael. Eu tenho dois elementos fascinantes, que é o amor e o sonho. Pessoas que amam são fabulosas, elas atraem, elas não dividem. Pessoas que sonham são encantadoras, são entusiastas. Giovanni viveu muitos anos no mercado, no comércio. Vendedores, sonhadores são pessoas encantadoras. Elas vendem, elas trabalham com uma energia triplicada, porque elas são sonhadoras. Se o sonho funciona no mundo secular, imagina para o mundo que é espiritual, queridos. O brilho, a luz de José não era dele, é Deus que botou nele, e ofuscava os olhos de muitos dos irmãos. Ele disse assim, versículo 11, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O pai, queridos, sabia que aquele sonho não era de José. O pai criou José desde novinho. Os olhos do pai estavam em José há muito tempo, há muitos anos. Esse sonho não é de José. Alguém está dando o sonho a José. Israel sabia quem estava dando o sonho, era Deus. Ele não decifrou, sabe por quê? Porque essa particularidade era entre Deus e José. Tem coisas que Deus vai fazer na vida do Misael que eu não vou saber, não vou conseguir interpretar, porque Deus está trabalhando só com ele. Entende, meus irmãos? Nós sabemos muito da doutrina das igrejas, mas esses detalhes das rotinas do dia a dia, nós precisamos absorver mais. Pegar uma lupa e ver com cautela, porque o desejo do coração de todos nós precisa ser, Misael, de vencermos todas as dificuldades, todas as artimanhas de Satanás, para tentar tirar nós do reino dos céus, e nós avançarmos com passos largos rumo ao céu, que nada tenha o poder de nos afastar, de quebrar nossos laços, porque nós como igreja vamos avançar rumo ao céu, meus irmãos. O inimigo vai cair no chão por terra, ele vai ser destronado, porque quando a palavra de Deus é apregoada, temos a oportunidade de nos posicionar. Onde está o meu propósito? Onde está o verdadeiro inimigo? Onde está o Deus dos propósitos? Estou dentro desse propósito? Estou aceitando viver esse propósito? Senhor, estou aqui, Senhor. Versículo 18, disseram assim, ainda no mesmo capítulo: de longe o viram, os irmãos, meus irmãos,
Antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam uns aos outros: vem lá o tal sonhador. Zombaram dele, deram piada nele, meus irmãos. Terrível é, irmão, falar de um servo de Deus, de um ungido de Deus. Terrível é zombar de alguém espiritual. Vem lá o tal sonhador, olha aí. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, o devorou. Versículo 22, também lhe disse Rúben: não derramais sangue, lançai-no nessa cisterna que está no deserto, e ponhais não sobre ele, ou melhor, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Versículo 24, tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Essas cisternas não eram rasas, eram cisternas fundas. Eu não sei como José não quebrou um braço, uma perna. Provavelmente ele tenha se ralado todo. As cisternas, dependendo do ângulo do sol, ela estava escura. Se ela não tivesse água 100%, ela estava sequinha. Mas se ela tivesse pouca água ainda no final, provavelmente ele se sujou completamente de barro, atolado, como Jeremias também passou algo semelhante. Mas nada supera o fato de mãos de irmãos terem segurado ele, e mãos de irmãos terem empurrado ele para dentro do buraco, dentro da cisterna. E essa é a vontade de Satanás comigo e com você, para que eu use minhas mãos para pegar o Giovanni e coloque dentro de uma cisterna. O inimigo quer que Misael pegue as mãos dele, me prenda e jogue dentro de uma cisterna. Eu vou permitir isso, meus irmãos? Será que nessa noite nós vamos permitir se submeter a esse jogo de Satanás? De sermos anulados, ter o sonho interrompido, porque o inimigo nos disse assim: Misael é sonhador demais, vou acabar com o sonho de Misael. Misael tem talento demais, Vladimir prega demais, vou pegar Vladimir e jogar dentro de uma cisterna. Vou acabar com ele, não suporto ele nem falar, não suporto ele cantar, não suporto. Quem não suporta não é você, não sou eu, quem não suporta é Satanás, o verdadeiro inimigo. Ele não quer que nenhum aqui opere algo para Deus, que pregue para Deus, oficialize algo para Deus. Ele nos odeia, meu irmão, o verdadeiro inimigo é Ele. Ele quer divisão de nós, Ele que quer romper essa igreja, Ele quer romper todas as igrejas, não só a nossa. Nós não somos os escolhidos, não, nesse sentido. Mas eu quero dizer, irmão, que só pelo fato de nós já estarmos aqui, nós não estamos de forma aleatória, estamos debaixo de um propósito, meu irmão. Alguém no céu está olhando para mim e para você. Alguém no céu é o nosso escudo, é o nosso general. Quando maquinam contra você, Deus não é cego, Ele está lá olhando. Não vou permitir. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Existe um Deus que defende você. Existe um Deus que está por detrás, operando como teu escudo, como teu baluarte. Ninguém poderá burlar você, frustrar você. Talvez a pausa seja temporária. José estava dentro do poço, caído, olhando para cima, uma pequena luz. Ele poderia odiar para sempre Adriel e os seus irmãos. Ele poderia, quando eu sair, vou arrancar a cabeça de Rubens, eu vou acabar com os meus irmãos. Você sabe da história, não foi assim. Satanás odiava o coração simples e verdadeiro de José. Em nenhum momento Satanás conseguiu manchar o coração de José contra seus irmãos. Então, no versículo 24, e tomaram e lançaram na cisterna vazia sem água. Versículo 27, vinde, vendamos lá os ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, nem é nosso irmão em nossa carne, ele é nosso irmão. Versículo 29, tendo Rubens voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. Meus irmãos, tem um detalhe aqui, Misael, que eu preciso falar com mais calma. Deus diz assim: rasguem o seu coração e não suas vestes. No Velho Testamento, no processo de quebrantamento,
no Velho Testamento, Tânia, tinha que ou raspava a cabeça, como um voto perante Deus, ou então rasgava-se seu manto. Isso era um princípio do Velho Testamento. Agora no Novo Testamento, Jesus diz: não rasguem as suas vestes, rasguem o seu coração para mim. Me busque de todo o coração. Mas aqui nesse verso que eu li, tendo Rubens voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. Ele não rasgou para se humilhar perante Deus, meus irmãos. Ele rasgou para fomentar o plano de destruir o seu irmão. Ô Misael, quando Satanás me convence de usar situações espirituais para justificar, derrubar um próprio irmão. Rasgar as vestes significa se quebrantar perante esse Deus. E aqui o irmão dele pensou rápido e disse: vou rasgar as vestes, mela de sangue aqui, mela, vamos pegar a túnica e vamos mostrar lá. Meus irmãos, Deus está nos alertando, nos livrando. O segundo ponto que a gente pode aqui lembrar, irmãos, é a importância da integridade. Satanás se utilizou dos irmãos, não teve vitória. Ele foi vendido, foi bater na casa de Potifar, você sabe da história. Satanás agora diz assim: puxa, não consegui enganar os irmãos a ponto de matar. Alguém se sensibilizou, talvez tenha lembrado das histórias lá do departamento infantil, não deu certo, agora vou para a casa de Potifar, só tem ímpio lá, agora vai dar certo. Vou usar a mulher de Potifar e vai dar certo agora. Você percebe que José não fazia mal com ninguém? Você entendeu isso, meu irmão? José entrava e saía na dele. José era um homem espiritual. Por que tanto ódio em cima de José? Por quê? Por quê, meus irmãos? Pense, por quê? Porque ele estava vivendo o propósito e os sonhos de Deus. Viver o propósito e o sonho de Deus implica em oposição, meu irmão. Entenda isso. Onde você se determinar, eu sou um cristão adventista, onde você for, e você se posicionar, seja em casa, no trabalho, na faculdade, onde? Vão lhe perseguir, vão tentar derrubar você, vão tentar humilhar a sua fé, e você também. Estamos dispostos a enfrentar isso tudo? Deus vivo estará do nosso lado. Ele vai nos ajudar a você vencer isso tudo. Então diz assim a Bíblia, lê aí por favor, versículo 17, capítulo 39, versículo 17. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Ô Potifar, sou tua esposa, tu trouxe um servo hebreu. Por que ela frisou hebreu, hein, irmão? Quando a gente falha lá no mundo, eles querem dizer: tu é crente, né? E é porque tu é crente, é porque tu é daquela igreja que não, né? Versículo 21, o Senhor porém era com José, ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto lhe devia fazer ali. José era honesto, íntegro mesmo no cárcere, entendeu, Adriele? Ele era fiel mesmo lá. Quando a pessoa é de Deus, ela é fiel, pode estar em qualquer lugar, ela vai brilhar, porque a luz não é dela, a luz é do Espírito de Deus. Sejamos assim, irmãos. Terceiro ponto para a gente ir para a parte final, é quando tudo isso passa, o tempo passa, existe uma fome tremenda, os irmãos vão ter que ir no Egito. José já cresceu, já se desenvolveu, já está livre da prisão. José agora é honrado por Deus dentro do próprio Egito, irmãos. O que acontece agora? Capítulo 42, versículo 21. Leia aí, irmão, só passar as páginas. Capítulo 42, versículo 21. A terceira lição que eu tiro, Ronei, é que o perdão tem o poder de restaurar, meu irmão. Pessoas feridas podem ser curadas com o perdão. Pessoas rancorosas podem ser restauradas com o perdão. Laços podem ser reatados com o perdão.
Capítulo 42, versículo 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão. Ou seja, eles confessaram, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhes acudimos, por isso nos vemos esta ansiedade. Agora vamos avançar, meus irmãos. Capítulo 45, versículo 4. Leia aí, só passar as páginas. Capítulo 45, versículo 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês lançaram na cisterna com muita violência. Eu sou José que me odiaram quando eu amava o Pai e ele me amava. Eu sou José quando pregava, eu sou José quando cantava, eu sou José, aquele simples José. José não escolheu ser servo de Deus. José foi escolhido por Deus. E nessa escolha, José se apaixonou por esse Deus. Todos vocês que estão aqui, estão na internet, à medida que você compreender de que você foi chamado por Deus, você vai se apaixonar por esse Deus, porque Deus vai mostrar todas as evidências que Ele ama você. Ele nunca vai desistir de você. Podem perseguir, caluniar, podem tentar te derrubar, qualquer um, mas Ele vai estar contigo, Ele é a tua destra. E eu quero dizer para os amigos da internet, todos que estão aqui, que a última lição que Deus deseja para todos nós é que venhamos saber qual é o nosso propósito na terra. Por que você está aqui? O que Deus espera de mim? No versículo 7, no capítulo 45, um verso que passa batido, um verso, Tânia, que passa despercebido, mas que vai agora fazer o fechamento na história de José. Deus me enviou, ele está diante dos irmãos. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Se fosse na linguagem de hoje, Vladimir, é como se José estivesse dizendo: era necessário vocês terem me jogado na cisterna, era necessário eu sofrer todas as angústias, as prisões, as acusações, as difamações na casa de Potifar. Era necessário para livrar o meu pai a cada um de vocês. Eu sou José, um pequeno servo apenas. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José começou sua história com 17 anos. Agora ele já não é mais um adolescente. Agora ele é um homem feito, um homem adulto. Mas algo que ficou claro, Misael, na mente de José, foi o propósito. O propósito ficou claro. O propósito ficou definido. José abraçou os irmãos e disse para cada um deles: eu amo vocês. Sabe por quê? Porque o amor cura, irmã Juliette. Porque o perdão restaura, porque o amor une, porque José está agora ensinando: não importa o mal que vocês fizeram contra mim, eu amo vocês, porque o Pai me ensinou a amar. Para esse tempo você nasceu. Nunca esqueça isso, amigo que está na internet. Para esse tempo você nasceu, para ser um embaixador do reino celestial. Você está disposto a isso? Agora vamos escutar uma canção. Ao ouvirmos essa canção, podemos agora nos posicionar perante esse Deus e dizer: Senhor, eu quero viver o seu propósito. Eu abro mão do meu, Senhor. Não quero viver o do Satanás, eu quero viver o do Senhor. Deus nos abençoe. Tem sido tão longo, Senhor. Quantos que tem ficado pelo caminho, Senhor. Pessoas tão queridas que já passaram aqui nesses bancos.
Quantos que disseram assim: não aguento mais. Talvez por uma queda dentro do poço, não conseguiram se recuperar. Talvez por uma acusação dentro da casa de Potifar, não conseguiram se reabilitar, não conseguiram superar a dor da acusação, não conseguiram. Quantos e quantos que ficaram no meio do percurso, feridos, maltratados, porque tinham um sonho dentro deles, porque eram pessoas que estavam talvez permitindo Deus realizar proezas, algo fora do comum, habilidade diferente, extraordinária, dons, talentos, aptidões. Preserva essa igreja, Senhor. Preserva todos nós que estamos aqui, que não venhamos ser os irmãos de José, que nossas mãos não sejam mãos que vão maltratar, mas que sejam mãos que sejam estendidas para aquele que está caído, para aquele que está na sarjeta, para aquele que está precisando ser curado, precisando de bálsamo, precisando de palavra. Que todos nós que estamos aqui, os que estão na internet, todos nós como igreja do Senhor, venhamos dizer nessa noite: Senhor, estamos optando estar nos teus propósitos, nós não queremos falhar. Nós não queremos, Senhor, nós não queremos ser pedra de tropeço para ninguém, nós não queremos ser pessoas que sejam pivô de maldade, pivô, Senhor, que possam barrar o sonho e o progresso dos nossos irmãos. Oh, lava-nos no teu sangue, Jesus, e sara todas as feridas da alma, dos pensamentos, dos amigos que estão acompanhando na internet. Também sintam o forte desejo de se renderem ao propósito de Deus, pagar o preço que for necessário para viver não os sonhos próprios, mas os sonhos de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém.